muito boa tarde. Sejam todos vindos ao nosso programa, ao nosso podcast, que é Conversas de Quintal. Hoje, como convidada, nós temos o privilégio de conversar com a nossa querida e excelentíssima, carinhosamente conhecida como professora Nilza. Lembrando que ela já foi ex-vereadora, professora de magistério, membro do Sindicato dos Professores do GDF. Então, vamos conversar aqui em cerca de uma hora, alguns pontos que, de certa forma, vão lhe interessar. Então, para mais conteúdo, siga a nossa página, curta ali, se inscreva no nosso podcast e vai ter muita novidade. Gostaríamos que, primeiramente, a professora Nilza, como carinhosamente é conhecida, se apresentasse. A sua apresentação já é maravilhosa. Olá, prazer poder estar aqui junto com o Elton. É interessante, Elton. Eu primeiro quero elogiar esse quintal, esse espaço que nos deixa muito à vontade e nos empodera também, nos deixa importante, porque quando você tem a oportunidade de falar de si, é um reconhecimento e também é conhecimento, porque você tem que elaborar para poder passar para o outro aquilo que você tem de melhor. Então é uma oportunidade muito grande que eu tenho nesse momento e quero agradecê-lo por isso. Professora Nilza, carinhosamente chamada de professora Nilza, 33 anos de magistério público, hoje aposentada, tem 5 meses que eu estou aposentada, militância sindical, eu sempre fiz a militância sindical, e é uma coisa assim de alma, assim como a política é uma coisa também de alma, e desde que eu me entendi por professora, eu alinhei paralelamente a educação e a militância, porque a ação sem obra não tem como. Eu estava educando em sala de aula, mas eu entendia que fora a sociedade também tinha necessidade desse movimento, dessa atividade de querer entender o outro, querer entender a categoria e fazer bem. Para mim, claro, porque a gente pensa sempre que é importante a gente estar bem nos espaços, mas também que o outro esteja bem. E foi toda essa minha militância de vida inteira. Na oportunidade de sala de aula no Distrito Federal, também fui professora aqui em Formosa, e aqui eu fiquei diretora com 19 anos de idade. Eu fui diretora do Maria Lícia de Castro Trindade. Privilégio. Isso em 1993. Eu ainda me senti, eu ainda sou jovem há mais tempo, né? Mas eu me senti uma menina nessa época e já com uma responsabilidade tão grande. E o interessante é que você constrói com outras pessoas, com o auxílio de outras pessoas, essa trajetória, a personalidade da gente que ainda está em construção também vem a partir de várias pessoas que podem contribuir com esse trabalho, e você cresce no trabalho e também na vida, entendendo o quanto é importante você estar dentro desse espaço coletivo e com pessoas que já trilharam parte desse caminho, podendo te ajudar. Essa professora que saiu daqui de Formosa em 1993 foi para o DF, então eu atravessava a ponte todos os dias da Santa Rita, e o interessante é que o melhor durante todo o dia de trabalho era voltar para casa. Então, quando a gente passava de novo Santa Rita para voltar para Formosa, aí eu tinha certeza, meu Deus, estou em casa de novo. Então, assim, são coisas que constroem, né, a nossa vida e que deixam essas marcas muito importantes. De lembrar que a gente já teve que ser caroneira para ir trabalhar, de ter que pegar ônibus por muitos e muitos anos, de ter que levantar de madrugada, 5 horas da manhã, e chegar aqui quase na hora de ir para a faculdade, mas graças a Deus a gente tinha o trabalho e tinha a faculdade, que foi a FECLISF, que formou muitos e muitas que hoje estão aí, já uns encerrando já a carreira do magistério e outros ingressando no magistério. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por toda essa minha caminhada. E a professora Nilza, ela é mãe de 2 filhos, Fernanda e Felipe, é esposa de Ubirajara Augusto, militante política o tempo inteiro, tive a oportunidade de participar, de passar pela Câmara, por ser primeira suplente de vereadora eleita em 2020, passar pela Câmara Municipal por 6 meses, e essa caminhada, de novo, agora me coloco como pré-candidata, porque é algo que me interessa muito. E me interessa muito poder servir a população, poder servir a minha cidade. Então eu vejo isso como um serviço, como algo que você pode fazer melhor para o outro, e se o outro está bem dentro do seu espaço, você também fica bem. Essa é a professora Nilza, falante, alegre,
espivitadinha, mas muito feliz. Mas é característica de quem lida com alunos, né? De quem administra aulas, característica de alguém que tem que ser comunicativo, tem que conversar para poder ensinar. Sim. Mas durante essa carreira do magistério, que histórias assim mais lhe marcaram? Eu tenho uma recente. Qual? Eu tenho uma recente. Há 2 semanas atrás, eu estava numa audiência de cultura aqui em Formosa. E nessa audiência, uma jovem, linda, linda, sabe aquela sensação que você tem de olhar a pessoa e assim, eu conheço a pessoa de algum lugar. E ela falou muito bem. Aí, de repente, alguém citou o nome dela, Josiane. Aí eu olhei e falei, essa menina, eu alfabetizei. Mas aqui em Formosa, eu alfabetizei muito em Brasília. Aí eu falei, qual o nome dela? De Josiane. Eu falei, ela foi minha aluna. Ela foi minha aluna com 6 anos. Sabe assim, veio um filme na minha cabeça. E hoje, ela representando a cultura, vive de arte. Uma fala tão, tão, tão poderosa. Ela tão altiva. Sabe você voltar no passado e falar assim, olha, é fruto de um trabalho que lá atrás eu participei. Pouquinho, mas participei. Aí eu procurei para ela. Você é Josiane? Isso no momento de fala, ela disse, e você é minha professora Nilza. Nossa, me emocionei muito, porque é você olhar para trás e falar assim, ó, olha a caminhada, onde ela está chegando. Então o magistério é isso. Surpresas boas, surpresas ruins, tem uma história muito triste também. Eu na rodoviária do plano piloto, aí me chega um rapaz e o policial já veio e falou, não, ela é minha professora. Professora, eu não era bom. Professora, eu não era bom. Um morador de rua. Eu falei, Edivaldo, eu não acredito que você está aqui, Edivaldo. Eu não acredito que você está aqui. Ele falou, tô, professora. Eu falei, seu cavalo, sua carroça, porque ele era carroceiro, era daqueles meus alunos de aceleração, fora de faixa etária, certo. Idade séria. E ele matava a aula porque ele tinha que fazer frete com a carroça. Ele disse, eu perdi tudo. Eu tô na rua. Me dá uma coisa para comer. Aí o policial veio de novo, eu falei, pode deixar. É meu aluno. Ele disse, ela é minha professora. Porque o aluno, ele é da gente, sabe aquela coisa assim, é meu aluno, ele continua sendo meu aluno. E nesse dia eu entrei no ônibus e chorei de Brasília até Formosa, pensando, onde na minha trajetória eu não consegui acertar com o Edivaldo? Aí eu vejo a Josiane e falo, eu acertei com a Josiane, e o Edivaldo é um aluno de 2 anos antes da Josiane, e aí tudo aquilo que eu ensinei eu não consegui acertar. Certo. Então isso aí são coisas que marcam muito a gente, é para a vida inteira. Aquele desequilíbrio de todos, mas a vida tem dessas balanças, né? Sim. Os aspectos positivos e os aspectos negativos, quase em toda a carreira. Mas o fascinante é o seguinte, que eu acho que é como consegue conciliar o magistério, sindicância, já passou pela Câmara de Vereadores, como é que faz essa transição do magistério para o sindicato? Porque provavelmente muitos são professores há muitos anos. Sim. E não conseguem equilibrar essas duas tarefas. E além das tarefas, morando em Formosa, militando no DF, trabalhando com formação sindical em Goiânia, sendo mãe de 2 filhos, e ainda por cima orientando os filhos. Aí você me pergunta como faz? Eu vou te dizer, as coisas são muito do dia a dia. Porque tem horas que você olha para trás e fala, meu Deus, como é que eu fiz tudo isso? Como é que eu consegui conciliar tudo isso? Se você me procurar agora, você voltando, faria tudo de novo? Sim. Conseguiria? Acho que não. Sabe por quê? O corpo padece. Certo. O cansaço físico padece, não é a cabeça. Eu acho que a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso... Como é que eu vou dizer? O nosso amadurecimento, ele só nos faz bem. Ele vai nos dando, às vezes, condições de coisas que nós passamos e que hoje a gente entende melhor. Mas fisicamente é muito pesado, sabe? Então, como é que a gente concilia? Eu estava professora no ano de 2022, professora de educação infantil e noturno, EJA, em 2 escolas diferentes no DF, na militância da Câmara e pegando noite e finais de semana para ler projetos e conciliar.
Eu fiz. E muito satisfeita com o que eu fiz. Mas, assim, fazendo com toda boa vontade, com esse desejo imenso de poder servir, porque eu acho que isso é serviço, sabe? Tem remuneração? Tem. E não é ruim. Porque também, é uma missão, é voluntariado. Não é. Eu fui remunerado durante todo o meu magistério, porque eu sei que é vocação. Se você não tiver vocação, a remuneração ela passa a ser um peso para você, né? Mas eu fui remunerada durante todo o meu magistério e também na Câmara, mas com toda a disposição de fazer valer a remuneração. E de muito gosto, muito afinco e muita felicidade. Eu falo do magistério e falo da política, é algo que assim, me comove, me alimenta, me alegra e é muito bom. E já teve. Normalmente existem os movimentos que vocês fazem, os protestos em prol de uma causa. Sim. Já teve um atrito de uma. Muitos, sim. O nome é correr de polícia de cavalo, correr de polícia de cavalo, greve de fome, ou ficar presa 33 horas dentro de uma sala governamental, na Secretaria de Administração do DF, ou dormir debaixo de uma mesa de gabinete dentro do Fenícia, que também era uma sala da Secretaria de Educação. Sim, e eu tenho um episódio que é muito marcante. Na greve de 2012, nós ocupamos o 6º andar do anexo do Buriti. Nós éramos 83 pessoas ocupando a Secretaria de Administração, porque não tinha diálogo com o governo e o diálogo não rompia. Nós estávamos numa greve já de muitos dias. Já estávamos num impasse muito grande, já não tinha mais como argumentar a nossa necessidade, não tinha mais negociação. E nós decidimos que nós ocuparíamos a secretaria até sermos atendidos e subimos. Ocupação de prédio, tem toda uma estratégia, sobe, tal, código, chegamos no 6º andar e 83 pessoas conseguiram entrar. O restante foi barrado. Quem não conseguiu entrar fez vigília na porta do prédio. Cortaram a iluminação. Depois, não deixaram subir mais a alimentação. E as pessoas, é muito interessante. Eu, graças a Deus, nunca passei fome. Mas eu consigo imaginar o desespero de alguém que passou por colegas que estava junto nessa mesma ocupação, e quando cortou a comida, a pessoa falou, meu Deus, vamos morrer de fome. Como é que nós vamos fazer? Até você acalmar todo mundo? Não vai, acalma. E tínhamos alimento, nós levamos barrinha de cereal na bolsa, era o que tinha, não podia passar com comida, né? E assim, não, mas isso não mata a minha fome. Sabe aquela coisa de falar assim, a falta do alimento vai acabar com a gente. E isso foi muito marcante. E aí, ficamos 33 horas, falaram que o BOPE ia subir. É muito ruim a tensão. Sensação de que a qualquer momento. E aí nós sabíamos que ia subir e nós sentamos todos no chão, todos, 83 pessoas esparramadas na antessala, no gabinete, aguardando que subisse. O BOPE não teria resistência, mas nós não sairíamos. A nossa questão de honra era, se querem nos tirar, vai tirar de 1 a 1 no colo, não tem problema, mas nós não vamos sair, só porque deu uma ordem que nós vamos sair, nós queremos ser ouvidos. Aí não subiu. Como é que nós dormimos à noite? Só podíamos ir, não podíamos circular no corredor. Uma colega e um colega sentiram muita pressão, ela subiu, sentiram muito e aí choro convulso. Eu tinha autorização de ir até o elevador, não passava disso, a colega descia e lá embaixo era acolhida por 2.000, 3.000 pessoas que dormiram lá embaixo, num frio sem igual, mas para não nos deixar lá em cima. Então, assim, essa força conjunta. E aí, 2 colegas não tiveram estrutura física para ficar. Saímos, 33 horas depois, e um colega que ficou todo o tempo lá dentro, voltando para a Planaltina DF, sofreu um AVC. Não deu a pressão. Sofreu um AVC, ficou internado, mas aí ele deixou de vez todo o movimento e Washington, faço questão de dizer o nome dele porque eu acho que é um nome que tem que ser lembrado para sempre pela militância, por ser aguerrido e por acreditar na causa. Então, assim, a gente tem a greve de fome, é algo que eu tenho muito marcado e falo.
hoje eu não teria mais condições psicológicas de fazer uma greve de fome, porque eu saí da greve de fome direto para o hospital. E depois disso a minha pressão chegou a 16 por 10, chegou muito alto, e eu não consegui mais equilibrar. Por quê? Porque a tensão tão grande, você é acorrentado com vários outros colegas e colegas numa greve de fome, que hoje eu não aconselho. Eu acho assim, naquele momento nós fizemos. Hoje, se fosse para votar uma greve de fome, eu falava, as consequências para quem faz são permanentes. Eu hoje não falo hoje, assim, eu não sei a vida da gente, mas hoje eu não arriscaria entrar, eu poderia até acompanhar, mas porque eu sinto, até hoje eu não consegui controlar minha pressão arterial, e é uma sensação muito pesada, muito pesada. Então hoje eu não faria. A greve de fome, mas porque eu acho que fisicamente eu não tenho mais a condição, a estrutura física de saúde para isso, mas os outros movimentos ainda continuam. Eu quero. Dia 22 mesmo tem a marcha da classe trabalhadora em Brasília. Sairei daqui 6 horas de manhã acompanhando os nossos companheiros e companheiras trabalhadores e trabalhadoras e vou para a marcha. Uma das coisas que é um pouco intrigante Sim. é a fraca, assim, para nós que estamos do lado de fora, parece a percepção a fraca participação de mulheres neste movimento, quer do aspecto da sindicância, ou mesmo com questões políticas. Sim. Nós vemos ainda a fraca participação das mulheres nesse fenômeno. Existe aqui em Formosa, por exemplo, a título da nossa realidade, projetos que incentivam a maximização, a participação massiva de mulheres no cenário político? Massiva não. Ainda é um cenário muito dominado pelo sexo masculino. Muito. Inclusive, por lei, que até 1932 a mulher não votava. 1932 está aí. Não votava, não tinha o direito do voto. E também, dentro da legislação, a mulher tinha que ser permitida. Ter direito ao trabalho permitido pelo marido, né? Pelo homem, pelo marido, pelo companheiro, ou pelo pai. Então, o que acontece hoje? Hoje existe uma cota mínima para que o partido tenha um número de cadeiras que sejam femininas. Aconteceu em Formosa também, recente, é muito recente isso, né? Muito pulsante. O fato de um vereador perder a cadeira, porque a chapa constituída em 2020 não tinha 30% de mulheres, mínimo 30% de mulheres, tinha 26,4%. E aí a lei veio e agiu, mas hoje ficam assim, porque o espaço da mulher, eu vou retroagir depois volto a dizer, a mulher ela é mãe, ela é a dona de casa, ela é esposa e ela trabalha fora. Antes, ela era esposa, mãe, dona de casa. O mundo, graças a Deus, eu acho fantástica essa evolução e a luta de muitas e muitos que fizeram isso. Não foi assim, agora você é uma mulher emancipada, pode fazer o que você quiser. Não. Luta, muita luta. Então hoje, para chegar nesses 30%, o que acontece? Os partidos têm que buscar mulheres para ocupar esses espaços. Mas elas continuam com o trabalho, sendo mãe, sendo dona de casa, e tem que ser também um ser político. E aí quando você fala, como é que concilia? Conciliando. Só fazendo. Um pouquinho, fazendo, um pouquinho ali. Fácil não é. Por que eu trouxe essa questão? Porque se observar a realidade de Formosa, nós temos 12 vereadores. Não, 19. 19, né? 19. Ou 19. 19. Mas parece que temos apenas duas ou quatro. Historicamente, 4. Historicamente. Mas nem sempre foi assim. Era uma. E já teve várias câmaras constituídas sem nenhuma mulher. No país hoje, tem mais de 1.000 câmaras que não têm mulheres na representação. E aí tem uma coisa bem instigante. As mulheres, pelo censo, são hoje em número maior que o dos homens. 50, não vou precisar, 50 e poucos %. Maior em então, relação. Por quê? A falta da participação, é um dado curioso. Isso, mas também o espaço da política, ele é muito masculino, também cerceia. Tem essa questão também de... Só que do ponto de vista administrativo, dizem que as mulheres administram melhor do que os homens. Acho que não seria uma chance, uma oportunidade de experimentar
dar mais espaço na política para mulheres, porque elas chegam a administrar melhor os recursos que ela tem, Exato. diferentemente Porque dos a gente tem homens. que administrar no mínimo 3, 4 atividades todos os dias, né? Certo. Olha, eu falo assim que esse espaço, ele não é disputa homem contra mulher. É espaço para homens e mulheres. Tem que se buscar a igualdade, a equidade, na verdade, né? Porque muitas vezes o igual não é igual. Eu coloco um banco de 20 centímetros para você e coloco de 1 metro para mim, suba. E acaba Né? diferente. Ou então coloco os dois de 20 centímetros, mas você tem 1,80 m, eu tenho 1,50 m. É difícil, a diferença continua. Então a equidade tem que ter o respeito. Eu acho que a palavra que tem que nortear todos os espaços é o respeito, sabe? É difícil enfrentar esses espaços. Por ser mulher, e também eu tive a oportunidade de muita formação sindical, formação acadêmica, formação na minha vida, porque você não se torna um ser político da noite para o dia. Exemplo de dentro de casa, do meu pai, que era um botequeiro, de minha mãe, uma dona de casa que ajudava o botequeiro, mas eu vivia dentro desse espaço toda a possibilidade de ética, de política e de formação enquanto ser humano. Então defende a ideia que deveria existir espaços para que a política fosse discutida. Precisa ter. Na fala popular é o conceito de que política não é assunto para conversar. É um engano. Eu não discuto política. Eu falo, oba, eu discuto para mim e para ele. Eu discuto por nós dois. Eu discuto e esse espaço não se ocupa espaço ocupado. Se ocupa espaço vazio. Se você fala, eu não discuto, tenha certeza que alguém vai discutir por você. Será mais articulado, terá mais direito de fala, irá com certeza constituir ao redor do pensamento dele muito mais propriedade. E você que não discute, vai pagar, vai ter as consequências, o bônus ou o ônus de quem discutiu. Então, discute-se política? Discute, a todo momento. A negociação que você tem com o filho é um ato político de pode, não pode, deve, não deve, é possível, não é? Você faz, tem consequências. Mexer no que não pode, nisso que não é seu, não deve. Esse caminho não é bom, não são decisões. Escolhas são decisões políticas. Então, o tempo todo, nós fazemos isso. Às vezes conversamos mais tranquilamente, às vezes temos que falar bravo. Basta. Isso, dá um basta. Isso são decisões. E essas decisões, vindo do ser humano, é uma decisão política. Você faz a escolha que você quer naquele determinado momento. As pessoas tendem a juntar política com eleição e cargo como candidato. Não é isso. A política é a arte do diálogo. De conversar, de ouvir, de tergiversar muitas vezes, não no sentido de... O tergiversar no sentido de você falar um tanto de coisa para chegar num consenso comum, sabe? E se as pessoas não aprendem isso? Tem política na escola? Uma disciplina que volte para a política? Não tem. Quando se discute ética, não discute a ética do cidadão dentro de uma sociedade. Se discute a ética do pode, não pode, do fulano fez, fulano não é ético. A ética é nossa, é a nossa sociedade, o que nós vivemos no dia a dia. Onde é que você vê isso? Eu exijo ética na política, mas eu não sei nem o que é. Eu exijo um bom político, mas eu não sei o que ele faz. Se você for perguntar dos 3 poderes, o que faz cada um, as pessoas não sabem. Chegam para você, enquanto vereadora, por exemplo, e fala, mas eu preciso que você asfalte a rua lá de casa. Não, esse é um poder do executivo. Porém, no espaço de vereadora, ocupando esse espaço, você pode fazer uma lei, um projeto de lei, fazê-lo aprovar, cobrar do prefeito. Porque algumas coisas falam, mas tem que construir outra escola. Mas o vereador não constrói uma escola. Ele fiscaliza todo esse espaço de funcionamento. Então são coisas que a sociedade não entende. Tem muita gente que acha que é política para benesse, é para dar telha. Só que agora entra num ponto que eu queria deixar para mais tarde, mas já que tocou no ponto, recentemente teve uns atos, uma sessão na Câmara de Vereadores que tornou muito popular a sessão. E uma das falas foi que 300 mil, ainda que a gente vê, se não é suficiente para a gente ajudar
auxiliar quem vem a pedir. Aí eu fiquei pensando, mas é função do vereador dar Se você procurar dinheiro a outro? isso, dinheiro, telha, tijolo, botijão de gás, R$ 100 para pagar a conta de água, luz, telefone? Não. Mas o que a população aprendeu? Não. O que foi ensinado é que o político é para servir na sua necessidade. Na sua necessidade imediata. Isso não é verdade. Eu ia pensando bem comum. Mas é para isso que o político... Ele é a sua representação num espaço de poder, falando por todo mundo. Por você e por todos os outros e outras. E o que acontece? Não. Se é época de campanha, eu vou pintar minha casa. Peraí, mas é só a sua casa que precisa de uma pintura? Opa, vou pagar minha conta de energia, vou lá pedir. Se quiser meu voto... Quer dizer, você aceita a parte corruptiva e se torna um corruptor, como é que eu vou dizer? Alguém que aceitou a corrupção, aceitou ser corrompido e faz do outro um corruptor. Mas a sociedade não pode ter corrupção. Eu sou contra a corrupção, totalmente contra. Mas eu aceito... Eu sou corrompido e eu só aceito. Eu aceito ser corrompido e faço do outro corruptor. Porque a partir do momento que você aceita ser corrompido, o outro tem o peso de ser o corruptor. Ninguém corrompe ou é corrompido sozinho. E se dá o caso de elegermos essa pessoa como uma prática dentro daquele espaço que não deveria ter. E exigir que não exista corrupção dentro do espaço político. Ou colocar todos e todas no senso comum. É tudo bandido, é tudo corrupto. Mas eu não consigo olhar para mim. Eu não consigo olhar se alguém chegar e falar, você vai ganhar telha, você teve a coragem de falar para a cidade inteira? Vai cobrir todas as casas? Porque você vai ganhar uma casa e todos aqueles que estão ao meu redor também, que também não têm? Porque não é para mim. Política não é a arte da benesse pessoal, individual. Política é a arte do diálogo e de construção coletiva. O construto coletivo é que faz a política um espaço de todos. E é isso que eu acredito. E acredito mesmo. Outra segunda fala dessa sessão, que eu achei muito interessante, existe a ética, a deontologia dentro daquela esfera. Acredito que como vereador deve ter um protocolo, um conjunto de regras. Regimento, tem um regimento interno. Uma das falas foi a seguinte: eu nunca mais peguei os meus filhos na escola. Os meus assessores é que buscam os meus filhos na escola. Como classificaria essa fala, visto que acredito que dentro desse protocolo diz que não deveríamos utilizar os bens de caráter público para interesses particulares. Sim. E estamos diante a um ato desse gênero. Eu vou te dizer que aquela foi a sessão mais desastrosa destes 4 anos. Porque para defender algo que era indefensável naquele momento, e se eles pegassem pela lei, teve aumento do judiciário, o aumento do judiciário recai sobre outras categorias, isso vem em efeito cascata, esse aumento vai ser legal por isso, teriam argumentos legais para justificar. Aí o que eles fazem? Despreparados para justificar algo que muitos não estavam nem, eu acho, nem conscientes. Porque assim, vai votar, vai passar, somos maioria. Tem que falar? Vamos falar. E aí, falam algumas coisas que eu falo, é peso para a vida inteira. Justifica um outro vereador dizer, eu dou tudo que eu ganho. Aí quem ouve e precisa, vai pedir. Você está na necessidade. O outro fala que tudo que ganha é para dar. Eu falei, vamos supor que eu tenha falado, enquanto vereadora, que tudo que eu tenho é para dar. Qual é a visão que você tem do todo, por dedução? Que o dinheiro de todos os outros também é usado para isso. E aí, vamos falar de ética? Como é que ficam todos e todas as outras? Não tem como ficar. E aí você vai falar, não, a população, não. Aí é esse erro de indução e dedução que o tempo todo vai se construindo. A meu ver, eu estive naquele espaço 6 meses.
e é um espaço de muita discussão. Não é discussão pessoal, de eu sou isso, você é aquilo, eu sou grande, você é menor que... Não. É um espaço onde eu não tenho a mesma ideia que você, eu vou defender o que eu acredito, sem agredir, sem desrespeitar o seu ponto de vista. A gente pode debater a nível de ideias, mas não a nível de pessoas. E a gente vê muito isso hoje nesse espaço político de poder. Você não presta, é você porque isso. Aí junta a história do amante, aí junta a história do dinheiro que pegou, aí junta a história do café do preço do café que superfaturou, e as pessoas ficam, infelizmente, muita gente se alimenta da fofoca. Mas há todo um preparo, todo, não. E além assim, acredito que os vereadores têm vamos falar dos seus assessores. Tem assessoria. Que dão esse preparo para que não tenha a gafe que acabou de acontecer. Mas eu não estou te dizendo que foi a sessão mais desastrosa, porque eu acho que eles não estavam convictos do que estavam defendendo. Eu consigo ver dessa maneira. Eu vou apelar para o sentimento, eu vou apelar para a caridade, eu vou apelar para a bondade do ser que tem, doando para o ser que não tem. E foi um pegou a linha, e eles acharam que, com certeza, estavam no pensamento correto, e os outros seguiram. Se tivesse alguém pego uma linha mais política, explicando, porque tá legal por enquanto, não legal no sentido da legalidade, né? Não é tá legal, é isso mesmo, não, no sentido da legalidade. Mais técnico. Isso, no sentido mais técnico, assim, dentro da legalidade, porque eu fui procurar juridicamente, mas que decisão foi essa, assim, agora aumenta-se o salário de quem não vai receber? Porque se fosse algo, para a próxima folha, tudo bem. Você estaria defendendo... Eles já estão numa sessão terminada já. Não vai ser para agora esse dinheiro. Esse dinheiro é para 2025. 2025. E muitos deles nem estarão mais perto. Muitos não estarão ali. Quem hoje sai como candidato, está hoje pré-candidato a prefeito e se efetivar, e que é hoje vereador, não estará na próxima Câmara. Sim, porque ele vai passar para o executivo agora. E se hoje tem 5 nomes disputando, vamos supor que esses 5 nomes se mantenham na disputa, então, supondo ainda que somente um deles seja eleito ou eleita, então os outros 4 estão fora. Então, votaram em algo que não é para ele. Não é para ele, praticamente. Isso, mas fez uma defesa para ele. Você consegue entender? Você se colocar numa defesa, ou como mãe, ou como alguém que precisa ganhar muito para poder doar, mas não é para você. Você não vai chegar nesse patamar. E não sabe qual é a intenção da pessoa que vai usufruir. Não sabe. Então, não estou te falando. Olha, eu já fiz várias análises e eu não consigo chegar a um denominador ou uma ideia assim. Não, é isso. Eu só consigo justificar desastrosa, inconsequente e com uma série de consequências a partir das falas. Um dos pontos aqui que referiu foi em questão à instrução política da população, por assim dizer, porque ela se permite ser corrompida. Ou às vezes até causando... Vamos falar, não falar população não, porque tem muita gente boa, uma pequena parcela da população, uma parcela, porque eu não consigo definir se pequeno ou grande, se permite sim trocar o voto, infelizmente, por benefícios pessoais. Acho que se tivesse mais espaço, se mais conhecimento fosse difundido em relação do que é a função do executivo, do legislativo, do judiciário, talvez a gente não acabasse definitivamente com esse problema, porque é um problema ligado ao caráter e personalidade de cada um. Exato. Mas efetivamente podia se minimizar. E tem a solução para isso. Educação. Quanto mais bem instruída a pessoa, e quanto mais esse espaço de discussão política, e não é a política partidária, as pessoas precisam entender, a escola é a política. Não, a escola não pode ser a política. A escola tem que discutir política, mas uma política em nível social. Tem que discutir a ética, mas a ética em nível social. A escola não pode discutir a religião. Não pode determinar uma religião. Mas existem várias pessoas que professam fé de modo diferente. Por que eu não posso entender? Eu não posso dizer para você,
Você precisa professar o que eu professo. Ou o que eu professo é bom e o que você professa é ruim. Isso não pode. A escola, verdadeiramente, ela está fora desse padrão de escolher uma ou outra, o que não acontece muitas vezes. Mas tem que fazer a descrição enquanto crença. Inclusão. E aí, o que hoje a nossa escola não é, essa palavra que você disse, ela é fantástica, ela não é inclusiva. Mas não é inclusiva só para a pessoa que tem deficiência. Ela tem que ser inclusiva para todos e todas, em todas e todas as discussões. Porque na sociedade nós somos os seres mais diversos possíveis. E por que a gente tem que ser as caixinhas? Isso pode, isso não pode. Eu tenho que te dar o direito de você entender e fazer a sua escolha. E aí chama-se livre-arbítrio. O que eu não posso é falar, não, isso que você faz é errado, isso não pode. Pode o que eu determino como certo. Isso não pode acontecer. Então, resumindo, como é que uma população pode ser mais consciente? Através da educação, através do conhecimento. Vou ser mais ampla, através do conhecimento. E a educação é uma das fontes de conhecimento que nos leva a esse saber. Tem os saberes também do dia a dia, muito importante, mas esse conhecimento já adquirido pela humanidade e que é uma coisa boa. Tem conhecimentos ruins também? Tem. Uma das coisas que eu estou curioso, 6 meses que teve na Câmara. 6 meses. Eu estive de julho, o julho foi recesso, eu entrei 1º de julho e saí 7 de janeiro. Certo. Agora, como pré-candidata novamente, acho que tem uma visão agora muito diferente do que aquele cenário. Já volto, acho que mais preparada, né? Mais preparada para essa nova fase que se avizinha. Se efetivar, ainda é pré-candidato, se efetivar, na certeza, esperamos que isso realmente aconteça. Obrigada. Que políticas você traz assim, para mudar um pouco a realidade de Formosa, que é o nosso caso em particular? Olha, eu acho que um dos maiores sonhos que eu tenho, passando pelo conhecimento e pela educação, a participação popular. Você vai para uma sessão, Elton, e aí tem lá um auditório onde podem estar sentados e sentadas 68 pessoas, 2 assessores, uma outra pessoa. A comunidade ainda não entendeu que ali a representação que foi colocada para falar lá o pensamento dela que está lá embaixo. A gente não tem a participação popular. Se você hoje for na cidade, andar e procurar assim, quem você votou para deputado? Vereador é muito próximo. É o cargo mais difícil de se conquistar e mais acessível que se tem para a população, porque quem vive o dia a dia da cidade. Muitas vezes você bota um deputado e não vai conhecê-lo pela vida inteira, a não ser pela foto, a não ser pela televisão, você não vai ter esse acesso. Mas o vereador você tem. Mas se você procurar para a pessoa quem você votou, se você votou conscientemente porque você acredita num projeto, porque você sabe que aquela pessoa vai fazer bem para a cidade, você vai saber. Se não, tipo assim, lembro disso, mas não. Apenas votei e deixei. Não lembro mais não. Quer ver um exemplo claro? Que é bem distante da gente, diferente da presidência, que você votou em um ou outro. Senadores. A gente vota, a gente sabe da importância, mas são pessoas muito distantes da gente. E para muita gente desconhece. Eu já estive próximo a senadores, porque eu já assisti sessão lá no Senado e como militante sindical, em passeatas, em movimentos, aparecia um outro, então eu conheço. Se não, é lá do seu estado. Vamos supor que você é um eleitor do Maranhão. Aí você vai lá, volta e vem para cá. E você deixa de viver a vida do Maranhão. Qual a representação do seu senador lá para você aqui? Ou até aqui em Goiás. Nós estamos a 380 quilômetros de Goiânia. A gente elege um senador para 246 municípios, porque é para o Goiás inteiro. Mas a oportunidade de você conhecê-lo
É uma em 1 milhão. É. Mas e se trazermos... Eu falei da política, eu falei de participação popular. Valorização do magistério e de todo o serviço público. Você sabia que hoje ainda temos aqui na cidade de Formosa pessoas que recebem complemento do salário, abaixo do salário mínimo, para chegar no salário mínimo? Você sabia que aqui o piso dos professores, lei nacional, ainda não é pago? Mas se é uma lei nacional, por que não é pago? Se é uma lei nacional, se é uma lei, por que não é pago? Gestão. Mas as pessoas não conseguem pensar que essa gestão vai influenciar na vida dela durante 4 anos. Gestão. O gestor decidiu por não pagar, mas ele decidiu por um aumento maior para algumas outras especificidades. Aí é interesse do gestor, sim, mas o interesse dele é aquilo que a ele convém. E a educação, convenhamos, um trocadilho, não convém a quem não quer fazer uma política de qualidade, a quem não quer fazer uma gestão honrosa, uma gestão ética, porque quanto mais preparado e inteligente for a população, mais bem instruídos e mais dificuldade vai ser para governar. Tem um ditado bem popular que diz: povo burro é povo fácil de governar. Eu digo o contrário, e povo inteligente é difícil de dominar. Então é isso, a educação é o meu caminho, e eu ainda vou te dar um outro ponto, que é um ponto muito sensível a mim. Reforma agrária. E as pessoas olham para a reforma agrária um olhar muito, muito pejorativo. A reforma agrária é o direito da pessoa ter onde plantar para a gente comer, porque se não planta, não colhe. E se nesse Brasilzão, de dimensões continentais, muitos tivessem pouco, ao invés de pouco terem tudo, seria um país diferente. Arroz, feijão, cenoura, isso é da agricultura familiar. Tá, tem grandes produtores de arroz? Tem, mas de soja não é o nosso alimento cotidiano. Milho não é nosso alimento cotidiano. Se você olhar grandes lavouras de milhos e grandes lavouras de soja, não é o que você come todo dia. Mas os seus derivados são importados. Sim, mas eu estou falando da nossa alimentação. Derivados não é a alimentação. Qual é a sua alimentação principal hoje? Arroz e feijão. E você come cenoura? E você come uma batata? E quem planta isso? Agricultores, evidente. Familiares. Não tem grandes produtores. Não são grandes produtores. O que chega à nossa mesa, 70% do que chega à nossa mesa vem da agricultura familiar. Se é agricultura familiar, não é do latifúndio. Mas quando a gente fala que precisa se distribuir melhor as terras que existem no país, a pessoa fala: vai tirar de mim a terra. Mas às vezes você não tem nem debaixo da unha você tem terra. Mas você ouve um discurso de que isso é um absurdo. Se você falar, está ocupando terra produtiva, eu sou contra. Tem dono, sou contra. Mas e o tanto de locais que precisam ser divididos? Também não é para um. Divide. Se não está em uso. E por que as pessoas não conseguem entender isso? Porque a comunicação é outra coisa tremenda. O que dizem para você que é verdade ou não, e que te convence de ser verdade ou não. Então não estamos a falar de apropriação. Estamos a falar de redistribuição. E eu sou totalmente, 100% a favor da reforma agrária. E é algo que eu quero lutar, que eu quero defender, e que eu vou defender. Porque quando você protege a agricultura familiar, você está protegendo também o meio ambiente. Porque quando você fala que não pode desmatar, você está ajudando para que essas catástrofes que estão acontecendo hoje no país não continuem. Mas os grandes produtores, pelo que eles apresentam, eles contribuem em número para aquilo que é o rendimento nacional, Sim. O produto interno bruto. E eu não sou contra. Eu sou contra não produzir, não deixar produzir e produzir só para si. Dá para viver sem soja? Não. Sem industrialização? Não. Sou contra também? Não. E a inteligência artificial também não sou contra.
Não sou. Nenhum desenvolvimento tecnológico eu sou contra. Mas eu não consigo colocar um em detrimento ao outro. Se eu colocar só desenvolvimento tecnológico, como é que eu vou comer? Como é que eu vou produzir? Como é que o outro vai viver? Como é que o outro também vai ganhar? Certo, então estamos a falar de um ligeiro equilíbrio entre quem tem muito e quem não tem absolutamente nada. E quem tem muito não quer perder. E quem tem nada quer ganhar e não tem, muitas vezes, condições disso. Tem razão de não querer perder, desde que seja seu e tenha adquirido. Não, desde que seja seu e seja adquirido. Sim. Mas como é que ele conseguiu essa riqueza? A partir de quem? Não, isso aí eu não sei. Eu te digo. Vamos voltar na Revolução Industrial, os donos da máquina e aqueles que não têm a máquina. Trabalhar para o dono da máquina. E eu compro a sua força de trabalho. Quem produz é você. Se eu sou dona da sua força de trabalho, eu só pago parte daquilo que você fez e fico com o restante, o meu lucro. E o meu lucro me enriquece. E o seu trabalho te dá a condição de viver em no mesmo status, sabe, numa mesma camada social. E se você acende um pouquinho, acende no sentido de ascensão social, se você acende um pouquinho, já ficou alguém nessa camada de baixo? Que muitas vezes você, que já foi oprimido, passa a ser o opressor. Então é muito forte isso. Por isso que a gente tem que estudar política. Isso é política? É. E você estuda isso aonde? Na escola. Vendo classes sociais, vendo a ascensão de classes, vendo foi constituída toda a política, constituído o próprio país. Vamos falar da escravidão, vamos falar de uma abolição que não foi abolição, foi se vire. Vamos falar de pessoas verdadeiramente importantes que fizeram com que acontecesse de outras pessoas terem condições de se ascender, de se tornar pessoas muito mais cultas para ajudar outros. Mas esses debates, eles vão... Não, isso não me interessa. Tem pessoas que aprendem a letra de um funk, ou de um sertanejo, ou de qualquer outra coisa que é no centro de interesse, em 15 minutos, um passe de dança. Mas se você for falar de uma questão legal, fala, não, isso não entra na minha cabeça, não. E aí fica para poucos. Certo. Fica para poucos, Elton, e não é para poucos. As condições têm que ser para todas e todas. Certo. Sim. É o conceito, né? Sim. Deixa que o fulano decida por mim. Exato. E depois fica difícil cobrar. Uhum. Dentro da sua fala, você disse que numa sessão onde há espaço para mais interação com o público, tem a participação de um ou de dois... Isso. Da população, o povo, sim, o povo. Mas será que isso lhe foi passado? Isso foi passado para a população que, olha, a partir do momento que você vai lá, você tem esse espaço para você interagir sim. com a pessoa que você colocou lá dentro. Está dentro dessa educação que eu disse, está dentro desse espaço de direito. Você é um cidadão de direito. Você é um cidadão de dever. Você tem o dever de votar, mas você tem o direito de cobrar. Eu te dou o dever de você votar no dia 6 de outubro. Passou 6 de outubro, 7 de outubro, acabou? Seu título vai ser guardado, só daqui a 4 anos você vai rever de novo em quem você vai colocar? Mas é o que normalmente acontece. Mas é isso que eu falo que tem que mudar. E a cobrança vai ser sobre mim. Posso ocupar esse espaço, estou trabalhando para isso. Mas eu preciso ser cobrada, porque eu não sou vereadora de mim mesma. Eu não serei vereadora de mim mesma. Eu sou vereadora numa representação social, de uma sociedade inteira, de uma comunidade inteira. Mas se eu não tiver cobrança, você já pensou o tanto que é bom? E daqui a 4 anos eu volto novamente e falo assim, preciso de você. Você não me incomodou, você não se incomodou em mudar. Porque mudanças, elas acontecem a partir de uma ação. Para ter uma reação, que vai gerar uma consequência. Se está estático, eu vou lá no dia 6 de outubro, faço o meu papel, meu dever de cidadão, e depois não vou atrás dos meus direitos. Então não tenho por que me preocupar. Isso, exato. E como eu vivi o tempo todo dentro de um movimento, defendendo uma categoria, quando você fala, é muito poucas pessoas que participam, mas não é só na política. No movimento sindical, nas categorias organizadas, a gente tem dificuldades em levar pessoas a entender certos movimentos. Isso. Todo mundo vai entender? Não. Não existe unanimidade. Mas,
Se eu não começar pedindo, venha assistir a sessão, reivindique seu direito, faça uso da tribuna. Você pode chegar e pedir, eu gostaria de fazer. Se não abrir naquele momento, então na sessão que vem, agenda, por favor, eu quero fazer. Você pode. Como é que chama o espaço onde se congrega toda essa discussão das leis? Casa do povo. Quem é o povo? Cadê o povo? Para onde foi o povo? Não é povo, né? É casa do povo? Não, não é casa do povo. É casa do povo. Mas o povo tem que se fazer presente. Então, participação popular, para mim... É importante. Você quer ver uma coisa que falta na nossa cidade? A organização do bairro. Ai, me fugiu a palavra agora. Representante do bairro. É a organização do bairro, associação do bairro. Quantas associações você conhece em Formosa? Ou líderes comunitários que fazem esse papel? Mas como é que pode uma cidade com mais de 60 bairros, mas se você procurar para mim qual você conhece, eu conheço um que não exerce a função dele. Por que eu conheço este um? Porque é do bairro onde eu moro. Mas ele tem 20 anos. Quando foi a eleição lá? Tem 3 que eu mudei para lá, procurei saber, eu não votei. E você nunca foi chamada a votar na associação de bairros? E nem convidada a participar da associação. E nem sabe que tem aqui. Mas se você mexer com alguma coisa e você começar a aparecer, apresente o presidente do bairro, dessa associação, ligado a algumas entidades, sei lá, pessoas. Eu não consigo te dizer muito, porque eu acho que é algo também que tem que se lutar para ser regulamentado e levado a sério. Alguém falando pelo bairro, a necessidade do bairro. Tem que saber. O vereador não consegue saber a necessidade de 64 bairros na íntegra. Ele sabe uma coisa aqui, uma coisa ali, pontual. Um pouco mais de um bairro onde ele é mais próximo, com pessoas mais próximas a ele que passam. Mas imagine se ninguém aqui do Vista Alegre. Ninguém nunca conversou. Esse quintal maravilhoso aqui do Vista Alegre. Ninguém nunca conversou comigo aqui. A impressão que dá, eu posso vir passar, e se ninguém fala, olha, aqui é muito sério isso, aquilo. Tem que fiscalizar, tem que fazer um projeto. Não vai chegar. E essa fala, geralmente, aglutinada do bairro, é do presidente da associação. Muitas vezes não tem, ou se tem, ela é de gaveta. Elegeu, se põe lá... Muitas vezes eles podiam se fazer presente nas sessões. Exato. E pedir a fala, e falar com os vereadores e trazê-lo na sociedade, e esses ginásios em cada bairro, e chamar naquele ginásio e falar, olha a situação desse nosso ginásio aqui, porque eu sei a situação do ginásio aqui de vocês. Então falta essa articulação. Tem que ter, porque é uma rede, Elton. De um que fala, porque nem sempre você consegue, o vereador é um vereador da cidade inteira, mas nem sempre, com 2 assessores, ele consegue fazer essa. Mas se você vai lá e me fala, Nilza, temos um problema sério no bairro. Sou representante do bairro tal. Eu sou representante e quero falar para você e gostaria que você fosse conversar com a comunidade. Me passa esse problema, vai lá, vivencie o problema. Porque mais fácil do que você falar é você ir falar, olha esse problema aqui do meu quintal, entendeu? Falta isso. As pessoas precisam participar desse processo, não somente elegendo, mas cobrando enquanto pessoa participante desse processo que foi da eleição, de cobrança daquele que te representa. Porque você deixa de ser a representante do Elton para a representante da cidade de Formosa e de distritos, porque nós não somos só Formosa. A gente tem um distrito muito sofredor, que é o JK, um outro, que com a questão de água é muito sério, um outro que é o Bezerra, e um outro que é Santa Rosa, que chegam a desligar a água, para que as bombas lá, a água bombeada, não perca a capacidade. E a população fica um dia inteiro sem água. Isso levanta outra questão que bem comentado por você, a questão da gestão. E no início da nossa conversa disse que as mulheres têm o dom já de gerência em suas mãos. Você acha que já está na hora de colocarmos alguém, uma mulher, porque até então, pelo histórico, nunca houve na cidade uma mulher administrando a cidade? Eu vou te falar uma coisa muito, muito minha, de pensamento formado. Não basta ser mulher. Você tem que ser mulher num projeto socialista.
mulher num projeto onde você não está ali apenas por ego, mas você consegue ter a necessidade dos outros. Porque tem um monte de mulheres hoje no cenário político que não me representam. Eu posso citar nomes. A Damares, a maneira que ela não me representa. Pessoas que propagam violência, arma, morte, não me representam. A Bia Kicis não me representa. Pessoas que têm ódio, violência e disputa de uma forma muito acirrada, fazendo com que um odeie o outro, ou que a violência seja o que vai determinante naquilo, não me representa. Então, assim, tem que ser mulher? Tem. Mas tem que ser uma mulher que saiba o espaço que está. Assim como tem que ser, pode ser homem? Pode ser homem. Mas ele tem que saber também o espaço que ele está para governar. Se for para alguns, então ele não serve. É um espaço para todos? Aí serve. Então, assim, não. É uma mulher, vai fazer. Não, pode ser. Você se lembra de Margaret Thatcher, a Dama de Ferro? A Dama de Ferro. Era mulher. É porque, o porquê dessa questão? Porque as inspirações aqui na cidade espelham-se mais ou menos nisso. Vocês acham que está na hora de mudar o paradigma desse cenário? Não sou contrária que mude. Desde que você olha para quem você está. Para que mudança você vai fazer. Porque não é questão só do sexo também nesse caso. O que se é cobrado é uma reparação de desigualdade política de muitos e muitos anos e que dizem que pode ser que a nossa geração não consiga ver essa igualdade. Então, tem que começar em algum momento. Certo, tem que começar. Tem que começar. E começou com 30%, então tem que ter essa reparação. Agora, eu sou alguém que não tenha essa visão, que é a visão necessária para uma sociedade. Vai adiantar me colocar no poder? Creio que não. Então, eu penso isso. Mas eu torço muito para que mulheres com boa índole, bom pensamento, com esse desejo de transformação social, onde consiga deixar o mundo, ou a sociedade, ou a comunidade, ou a nossa cidade mais igual. Não é menos desigual, eu quero mais igual. Porque a ideia do social não é não é deixar o rico mais pobre, é deixar o pobre mais rico. Não é tirar de você, é fazer com que eu tenha. Como é que resolve essa equação? Aí eu já te falei. Mais terras para quem não tem terra, casas para quem não tem casa. É a sua casa? Não. A sua casa é bem privado seu. É a casa que será sua, que não é de ninguém, tomada. Porque eu não concordo que ninguém perca de forma legal. É sua, a partir de agora não é mais, não. Se é seu direito, esse direito é sagrado. Mas aquilo que não é direito, que pode repartir, que eu impeço que reparta. Eu fazer, eu criar mecanismos para que os outros também consigam ascender sem ter que derrubar ninguém. Esse é ali onde eu sou meio contraditório àquela expressão que foi dita em questão de ceder dinheiro. Eu esperava que se criasse condições para que essa pessoa não venha mendigar. Isso. Mas aí, eu sei do assunto que você está tocando, olha só. A gente viveu, e eu achei que o mundo seria melhor depois da pandemia. Eu sempre quero acreditar que o mundo vai ser melhor. Eu achei que as pessoas seriam mais humanas, que deixaria um pouquinho o individualismo do lado e veria a condição do mundo, não só a minha condição, a sua, mas essa condição global de destruição, de acabar com a terra, de surgir doenças que o homem não controla e não controla mesmo, porque o homem não vai ter nunca o controle do universo como ele deseja, porque nós temos força maior para controlá-lo. E a gente sabe disso. Eu creio e sei que você também crê. E quando a gente tem uma crença, tem uma fé, a gente tem algo que a gente sustenta, que é esse invisível superior, mas que nos dá a condição de pensar, não, nós somos seres criados em imagem e semelhança de Deus, mas nós estamos abaixo de Deus. Porque às vezes a gente quer estar acima de Deus, acima de tudo. Então, o que eu digo para você? Eu pensava que da pandemia a gente saísse melhor. Nós não saímos melhores. Alguns ricos estão mais ricos e alguns pobres mais pobres. E se você não tem, como no Rio Grande do Sul agora, por exemplo, que é algo que eu tenho evitado ver imagens
Não é para me tornar insensível, não. É porque está me machucando muito, porque eu não consigo dimensionar a dor de quem está vivendo essa catástrofe natural e humana, né? Nesse momento. Aí eu pergunto para você: se você não tem casa, se você era um diarista e você trabalhava nas casas, você não vai mais trabalhar. Como é que você vai viver? Nesse momento você precisa ser ajudado. Aí é uma assistência. Essa assistência ela é necessária. Você não pode passar fome. Você não pode passar frio. Você nem pode morrer de fome, nem pode morrer de frio. Então ela precisa em algum momento. As condições deverão ser dadas para que se reconstrua a cidade e principalmente o ser humano que vai morar nessa cidade. Porque mais que a perda física, é o que você vai trazer como consequência da tragédia. É o ser humano dilacerado, muito sem fé. Embora se restitua tudo, o teu sofrimento, mas a tragédia vai ficar marcada na memória de muita gente. Exatamente. E aí, nessa hora, nós que temos um ser maior que nos guia, é pedir: meu Deus, dá-me a condição de sobreviver e ajudar aqueles que sobreviveram. Porque eu não consigo dimensionar. Nós que estamos aqui longe, graças a Deus, seguros, a gente não tem a dimensão real do que vai acontecer de agora para frente, com doenças, com corpos sendo encontrados junto com animais, com lama cobrindo tudo que você criou, o patrimônio de vida inteira, e você olhar e falar: não sei como recomeçar. Alguém tem que te ajudar a recomeçar. Necessária, muito necessária a assistência. Até você se reconstruir. Não é para a vida toda. E também muitas pessoas não desejam. Tem pessoas que não se incomodam de ser assistidos a vida toda. Tem pessoas que se incomodam. E a função do Estado é essa: o equilíbrio entre o emprego, a assistência, a equidade, a condição de trabalho. É para isso que tem o Estado. Não acho que tem que ser mínimo, não. Quando você tira muito do Estado, num momento como esse agora que precisa do Estado, se ele for mínimo, do mínimo, cadê o Estado para te socorrer? Também de se pensar que, de certa forma, a gente retorna de onde a gente tira do Estado, sempre acaba retornando para ela. Exato. O Estado precisa das pessoas. Exato. As pessoas precisam desenvolver suas atividades, pagar os seus impostos para que haja esse retorno. É um ciclo. Agora, se a gente perder a população, não tem como. Se você perde sua casa, perde a população, perde o emprego, perde a alimentação, acabou. É uma reconstrução, e é isso que eu disse. Tem que ser física, mas também tem que cuidar do ser humano. Porque ele não pode se ver inútil, ele não pode se ver incapaz. E sabe qual é o maior medo? Que as pessoas desistam de viver. Isso é uma consequência depois de tragédias como essa, sabe? Perca a esperança na vida, perca a fé. Mas vamos acreditar, colocar fé. Como tem uma música que o brasileiro muito canta: Deus é maior que quem está com ele nunca está só. Isso. Então essa vai ser a palavra de ordem. Exato. No caso deles, Deus é maior. E se Deus apoia eles não estão só. Além do qual, eles têm apoio de praticamente todos os estados. Sim. A população é solidária. Está sendo solidária. Existem os diferenciais em termos de regionalidade. Sim. Há uns pequenos atritos, mas isso é muito natural. De onde eu venho também tem, né? Existe, mas afinal de tudo somos todos seres humanos. Somos todas pessoas. E nesse momento, o sentimento que temos é nobre, é sincero. A gente tem atritos, a gente briga, mas chega uma hora que a gente tem que estender a mão. E é o que estamos vendo realmente acontecendo. Chegamos bem quase ao final. De certeza que ainda há muita conversa. O papo de quintal gostoso. Nem me lembrei da minha área. Conversas de Quintal é o nosso podcast. Foi só a nossa primeira ainda. Com certeza. Haverão outras. Estou à disposição com muito prazer. Em convidar. E eu em poder vir e conversar contigo. É um prazer. E com todos aqueles que estão nos assistindo. É um prazer ter a sua aqui, é um privilégio. A gente agradece por ter aceito o nosso convite. Não é fácil, em função das tarefas que tem para desenvolver, mas tirar uma hora para a gente poder conversar um pouquinho acerca de assuntos diversos e compreender também a tua percepção sobre aquilo que se espera da nossa cidade,
daqui para frente, em agosto, a correria começa. Já, na verdade, a pré-campanha é esse conhecer, né? É esse apresentar. Então, a pré-campanha, ela torna-se muitas vezes mais importante que a campanha, que são 45 dias para pedir o voto. Agora eu peço o seu apoio, peço o apoio da comunidade e tenho a oportunidade de mostrar qual é o meu desejo, por que eu pretendo ocupar esse espaço, o que eu posso verdadeiramente fazer nesse espaço. Então, esse momento agora é para aproveitar quem tem essa intenção de realmente mostrar, né, quem é, e é isso que eu quero fazer, que as pessoas possam me conhecer, possam me ligar, procurar os projetos, para eu poder falar da experiência dos 6 meses, o que é possível, e assim, qual a verdadeira função de um vereador, de um prefeito, de um presidente, de um governador, para que fique bem definido e entender. O vereador, ele é o vereador da cidade inteira, não é para mim, não é para você. É para todos e todas nós. Isso tem que ficar claro. Aquelas falas que nós ouvimos naquela sessão é exatamente aquilo que não pode ser. Doação. Quer dizer, eu sinto quando você me fala, se você me doar, eu falo, tá querendo me vender seu voto. No momento deste agora, se você chegar e falar, eu voto em você, mas você podia colaborar. Eu vou falar para você, eu agradeço, mas essa colaboração nem na pré-campanha, nem na campanha, você terá, porque não é uma doação minha. É eu deixando eu entender, sim, eu posso te comprar. E você deixando eu entender, sim, eu posso me vender para você. Não. Isso não pode mais acontecer. Isso já acontece, não deveria. Já aconteceu cotidianamente em tempos passados, em que o voto era de cabresto. Você já ia para a urna sabendo, a pessoa sabendo em quem você ia votar. Gente, aí eu quero falar. O voto é um instrumento de liberdade e libertação. Você pode até falar para a pessoa que está ali insistindo em comprar seu voto, não precisa me pagar, vou votar em você. Mas a urna é você e a urna. Quem você vai colocar lá, nas suas convicções, é aquela pessoa que você acredita que vai fazer uma mudança social coletiva. Então, não, fulano me obrigou a votar. Não. Porque lá na urna é você, a urna e a sua consciência. Escolha bem. São 4 anos de benefícios ou consequências. E ninguém é eleito senão pelo povo. Então, é a maior ferramenta de libertação, de democracia, de liberdade de escolha que o ser humano tem. É livre-arbítrio. Pense muito nisso e votem com a consciência. Não votem pela telha, pelo tijolo, pelo gás, ou meu voto não tem nenhum valor. Engana-se quem pensa isso. Discutam política. Política é para todo mundo discutir. E discutam as ideias, não é a pessoa. E eu tenho muito, mas muito orgulho em dizer que eu acredito em tudo isso que eu estou falando e que é possível mudança a partir dessa transformação social e dessa construção coletiva. Eu acredito nisso e quero continuar acreditando ad eterno. Certo. Obrigado. Muito obrigada a você por essa oportunidade. Muito obrigada mesmo. Mais para finalizar aqui a nossa Conversa de Quintal, que é o seu podcast. Para mais novidades, se inscreva no canal, dá uma curtida, porque tem mais de onde saiu esse, ainda tem mais, e a gente vai trazer mais novidades para vocês. Obrigado aí. Muito obrigada. Tchau. Fácil, prazer. Vou conversar com você. É bom demais. Todo meu. Que oportunidade maravilhosa de discutir política. De discutir política. Perfeito. Que coisa boa.